Fala galera, aqui quem fala é o professor Eduardo, famoso quadrado, hoje o seu professor de física. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao estudo da dinâmica, que é o estudo das 3 leis de Newton e de todas as forças que envolvem essas leis. Bacana? Então saber isso é muito importante para todo vestibular que você for fazer e toda prova que você vier a fazer, tá? Se você não assistiu a nossa aula sobre as 3 leis de Newton, eu vou deixar o link bem aqui em cima para você clicar e ver aquela aula sobre as 3 leis de Newton antes de assistir essa aulazinha aqui, tá? Porque vai ser necessário, é um pré-requisito, bacana? Então olha só, já sabemos quais são as 3 leis de Newton, né? Primeira lei, lei da inércia. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica, que é a força igual a massa vezes a aceleração. E a terceira lei é a da ação e reação. Tá, então a gente entendeu que era a força resultante, já que a força resultante é a somatória vetorial de todas as forças que estão atuando em um corpo. O negócio é, quais forças são essas? Existem diferentes tipos de força que a gente vai lidar aqui na dinâmica. E eu quero começar pelas mais simples. Então hoje nós vamos entender o que é a força peso, né? E também o que é a força normal. Vamos começar pela peso, que é easy? Tá, olha só, é muito comum que você chegue pro seu brother, né, ou pro sua amiga e fale assim, miga, quanto é que você pesa? Ela fala assim, miga, eu tô pesando 70 quilos. Só que a gente sabe que na verdade isso tá errado, porque quando você perguntou qual é o peso dela, ela respondeu a massa em quilo. E eu já começo dando um spoiler, galera, peso é diferente de massa, tá? Massa é dada em quilo, peso é uma força e é dada em newtons. Só que vamos entender melhor como é que é essa força-peso, tá? Quero que você imagine aqui um corpo com massa m na superfície da Terra. Então, tem atuado sobre esse corpo uma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Eu estou aqui, a gravidade está apontando para baixo. Essa gravidade, o que ela faz? Ela me puxa para baixo, tá? Então aqui essa gravidade está atuando em mim. Só que na verdade esse esquema de me puxar para baixo, o que está acontecendo? Tem que existir uma força atuando sobre um corpo e essa força sobre esse corpo vai conseguir puxar esse corpo para baixo. A Terra não me segura e me puxa para baixo com as próprias mãos, né? Ela usa uma força em mim, ela aplica uma força em mim, me puxando para baixo. E essa força que ela aplica é a força peso. Se você parar numa região horizontal, você vai perceber que a força peso, ela é sempre vertical e para baixo. Porque essa força-peso sempre te puxa para o centro da Terra, e o centro da Terra está abaixo dos seus pés. Então olha lá, a força-peso é a força que te puxa para o centro da Terra, ela é sempre vertical e para baixo, tá? Lógico que se a gente tivesse uma visão de astronauta, por exemplo, eu estivesse aqui na Lua observando a Terra, e eu visse um camarada aqui embaixo, a gente está no Brasil, o camarada está lá na China, ele está aqui embaixo, a gente olharia para ele e falaria, caraca, esse moleque não cai. Por que esse maluco aqui não cai? Porque, veja bem, a força-peso tá puxando esse cara para o centro da Terra. E o centro da Terra tá abaixo dos pés dele, saca? Ah, poderia ter outro maluco aqui em cima? Sim, a força-peso puxaria também para o centro da Terra. Só que olha que interessante. Quando a Terra exerce uma força-peso nesse moleque aqui, ó, tá vendo? Força-peso tá atuando nele para o centro da Terra. Quer dizer que a Terra tá puxando ele. Terceira lei de Newton, ação e reação, diz que quando a Terra puxa ele, ele puxa a Terra. Então quando a Terra te puxa, você também puxa a Terra. Então uma força P atua em você e uma força menos P, que é a reação da força-peso, está atuando lá no centro da Terra. Interessante pra caramba isso, né? Então, olha, força-peso, ela te puxa para o centro da Terra, tá? Só que, lógico, que depende da visão ali. Se você tiver uma visão de astronauta, o centro da Terra vai estar abaixo dos seus pés e aí você vai ter a impressão de que esse moleque está de cabeça para baixo. Bacana? E a reação da força-peso está onde? Lá no centro da Terra. Como é que a gente calcula a força-peso? É muito difícil? Não. É só você fazer o seguinte, multiplicar a massa pela gravidade. Então peso é igual a mg, massa vezes gravidade. É bacana que você entenda uma coisa, a massa ela é diferente do peso. E a massa não muda, ou seja, a sua massa aqui na Terra, 70 kg, é a mesma massa na Lua, 70 kg. Só que a gravidade aqui na Terra é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então se minha massa é de 70, multiplico por 10, dá 700 newtons aqui na Terra. Só que lá na Lua a gravidade é de aproximadamente 1,6, bem menor do que a gravidade da Terra. Porque a Lua é menor do que a Terra. E aí você faria o quê? 70 vezes 1,6, que daria um valor ali por volta de 105 newtons, mais ou menos. Tá? Então, a gravidade ela vai influenciar no peso. É por isso que o astronauta ele dá aquele pulinho e ele demora 30 anos para cair. Porque o peso, aquela força que puxa ele para o centro da Lua, é menor, tá? Do que o peso aqui na Terra, que é a força que nos puxa para o centro da Terra. Então massa é diferente de peso. A massa ela é constante, se mantém, mas o peso depende da gravidade do lugar onde aquele corpo está. Legal isso aí? Bora entender agora o que é a força normal. Galera, imagina que você apoiou
sobre uma superfície, um bloco, um corpo de massa M. E aí você sabe que o peso está apontando aqui, ó, vertical e para baixo sempre. E aquela força fundamental, né? Tá em todos os corpos ali. Só que, pensa comigo, quando o corpo pressiona a superfície reage, não é? O corpo empurrou a superfície para baixo, a superfície empurra o corpo para cima. Ou seja, ela aplica uma força nesse corpo de volta, que seria uma reação, né? Alguns chamam de reação normal, mas a gente não vai chamar de reação normal aqui. A gente vai chamar só de força normal, que seria basicamente a reação da superfície. Quando você aplica uma força na superfície, ela reage com uma força chamada de normal. Essa força normal, nesse caso, ela é igual ao peso. Por que nesse caso ela é igual ao peso? Porque olha só, essa massa aqui, esse corpo empurra essa superfície para baixo e ela reage com a normal. Então você tem uma força para baixo e uma força para cima. Esse corpo está parado. Se ele está parado, quer dizer que a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, porque ele está parado, ele está em equilíbrio, quer dizer que as forças que apontam para cima tem que ser igual às forças que apontam para baixo, como se fosse um cabo de guerra. Mas nem sempre, galera, o peso vai ser igual ao normal, tá? Você deve estar pensando algumas coisas agora. Você deve estar pensando o seguinte: professor, a normal então ela é a reação do peso? Não, ela é a reação da superfície. Sabe por quê? Peso e normal, apesar de serem iguais em módulos nessa situação, tá? Mas não é sempre assim. Apesar de serem iguais em módulos nessa situação, elas não formam passam em reação. Porque veja, o peso, a força-peso está atuando onde? No corpo de massa M. E a normal está atuando aonde? Também no corpo de massa M. Tanto é que peso e normal se anulam. Por quê? Porque peso e normal estão atuando no mesmo corpo. E a gente viu lá na terceira lei de Newton que as forças de ação e reação não podem atuar no mesmo corpo. Então, por isso, peso e normal não formam um passam em reação. Então, fique esperto com isso, tá? Não dá esse mole de achar que formam um passam em reação, não. Bacana? Nesse caso, peso e normal são iguais porque é um cabo de guerra e aí mantém esse corpo em equilíbrio. Mas nem sempre o peso é igual ao normal. Bacana? Uma informação interessante, a normal ela vai ser sempre perpendicular à superfície. Você empurra a superfície, ela reage perpendicularmente a ela, sempre, tá? Quer ver um exemplo? Isso aqui é um plano inclinado. Vocês já devem ter se deparado com alguma questão de plano inclinado, não é? E diz aqui pra mim, né, se você tem muita dificuldade em questões que envolvem plano inclinado. Muita gente agarra muito aqui. E eu quero saber se você tem alguma dúvida relacionada a isso aqui. Você deixa aqui, eu te respondo, tá? Olha só, o peso, ele é vertical para baixo. Eu falei para você que o peso vai ser sempre vertical e para baixo, beleza? Igual aqui nesse primeiro exemplo. Só que ela é normal. A normal, ela não está vertical e para cima, igual no primeiro exemplo. A vertical, ela está apontando numa direção perpendicular à superfície. Como essa superfície está inclinada, essa direção perpendicular também está inclinada. Então, nesse caso, o peso não é igual a normal, tá? O peso não é igual a normal. O peso e normal ainda não são ação e reação. Mas a normal, ela ainda assim está atuando numa direção perpendicular à superfície. Isso é importante. Bacana? Galera, como é que a gente vai determinar o valor da normal? Só tem uma forma. Não existe fórmula para força normal igual fórmula para força peso. Então a normal vai ter que ser determinada pela segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Por que vai precisar ser determinado dessa forma? Porque você vai ter que entender como funcionam todas as forças, qual é o valor da força resultante, e a normal vai ter que ser aquela que está sobrando para você conseguir descobrir quanto ela vale. Quando eu falei para você aqui no primeiro exemplo que o peso é igual a normal, eu usei que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Só que pensa comigo, esse corpo está parado, ou seja, não tem aceleração. Aceleração é zero. 0 vezes m é zero. Então força resultante é igual a zero. Quando a força resultante for igual a zero, quer dizer que o corpo está parado ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Em quaisquer desses dois casos, você pode usar esse macete. Forças que apontam para um lado tem que ser igual a forças que apontam para o outro. Ou seja, força que aponta para cima tem que ser igual a força que aponta para baixo, peso tem que ser igual a normal. Mas quando eu olho para o peso e para a normal aqui, eles não têm a mesma direção, tá? Então o que eu preciso fazer nessa situação, galera? Num plano inclinado, eu preciso pegar a força-peso e decompor a força-peso. Eu tenho que pegar essa força-peso e transformar ela em uma força-peso na direção x e uma força-peso na direção y. Como o meu plano está inclinado, o meu sistema de x e y também vai inclinar, ou seja, eu vou chamar de x a direção da superfície e eu vou chamar de y a direção perpendicular a ela, que é a direção da normal. Olha, a normal está em y. E o bloco, ele desliza onde? Em x. E o peso não está nem em y e nem em x. Só que veja bem, esse ângulo aqui, alfa, galera, é o mesmo ângulozinho, ó,
que tá por aqui em cima. Aí você pensa, professor, quando o meu professor lá da escola, ele mostrou para mim aqui questões relacionadas a plano inclinado, porra, ele meteu ali logo umas forças meio zoadas, pá, decompôs as forças, meteu ali logo, porra, um ângulo lá em cima, usou uns teoremas muito loucos, usou seno, cosseno, e aí ele conseguiu mostrar para mim como decompor essa força-peso. Eu não vou fazer isso, tá? Se você quiser saber como se decompõe essa força-peso vetorialmente, coloca nos comentários abaixo aqui que eu mostro para você em outro vídeo, tá? Mas o importante mesmo, que você vai usar na prova, você não vai ficar deduzindo isso o tempo todo, você não vai ficar deduzindo. Então o importante é o seguinte, você entender que aquela força-peso, ela se transforma em duas outras forças. Uma força PY, tá vendo? Aqui, ó, essa PY é uma força que fica na direção Y, que é a mesma direção que é normal. E essa força-peso, ela também, ó, trago ela para cá, para X. E aí ela vira uma PX. Tá vendo? Então essa força-peso, que estava bem aqui na meiuca, ó, ela vira PY e PX. Ou seja, eu peguei o peso e dividi em duas outras forças. E o peso, propriamente dito, ele some. E aí só sobra PY e PX. Num plano inclinado, eu só trabalho dessa forma, tá? E existe fórmula pronta aqui, ó. Tá vendo esse ângulo de inclinação? Tá vendo, né? É o ângulo de inclinação alfa. Tá vendo aqui? Ângulo de inclinação alfa. Beleza, é o ângulo de inclinação alfa. Top. Esse alfa, ele não tá perto do PX? Tá, não é? Ó, o PX aqui, ó. Ele tá colado no PX. Então, se ele está colado no PX, você usaria para PX o cosseno. Aí você fala, beleza, realmente, a gente fez isso lá na decomposição de vetores. Se você não viu a aula de decomposição de vetores, eu vou colocar aqui para você também, tá? Mas para o plano inclinado, você vai fazer o seguinte, para descobrir o PX, você não vai multiplicar pelo cosseno. Aqui você vai multiplicar pelo seno desse ângulo de inclinação da superfície. Enquanto que para descobrir PY, você vai multiplicar não pelo seno, mas pelo cosseno desse ângulo de inclinação da superfície. Toda superfície vai possuir um ângulo de inclinação, tá? Esse ângulo de inclinação vai estar bem aqui na pontinha. Se você tiver esse ângulo de inclinação e você quiser descobrir PX, o que você faz? Multiplica PX pelo seno desse ângulo. Multiplica P, né? Pelo seno desse ângulo. Se você quiser descobrir PY, é só você multiplicar P pelo cosseno desse ângulo. E aí você vai ter os valores de PX e de PY, tá? Nesse caso aqui, galera, eu consigo perceber que o PY ele é igual a normal. Ó, eles formam aquele cabo de guerra. E o PX é a força que faz esse bloco deslizar para baixo. É aquela força que sobra. Legal? Então não sai daí não que eu vou resolver um exercício com vocês relacionados aqui, ó, a peso e normal. Bacana? Espera só um instantinho. E aí, galera, olha o exercício. Vê se você consegue pegar a visão, tá? Eu tenho um plano inclinado cujo ângulo de inclinação é de 30 graus. Eu tenho um bloco aqui em cima de 10 quilos. Vamos considerar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, bora? E aí eu quero descobrir qual é o valor da normal que está atuando nesse bloco e qual é o valor da aceleração, porque ele está descendo, acelerando, tá? Vamos desprezar atrito aqui porque a gente ainda não estudou isso. Primeira coisa, galera, eu preciso determinar o peso desse cara, tá? Peso é massa vezes gravidade, né? Quanto é que vale a massa dele? 10 quilos. E a gravidade vale 10, ou seja, o peso desse bloco é de 100 newtons. Bacana? Toda vez que você se deparar em um plano inclinado, tá? Toda vez que você se deparar com um plano inclinado, já vem logo e decompõe o peso em PX e PY, porque a gente sabe que a gente vai usar PX e PY. Já faz isso logo, tá? Ah, pessoal, mas eu não usei, mas faz. Então vamos lá, peso, que é 100 newtons, PX eu multiplico pelo quem? Pelo quem? Pelo seno de 30, tá? Seno de 30 graus. Galera, seno de 30 graus vale 0,5. Tá bacana? Então isso aqui vai dar quanto? Vai dar 50. Legal. Então 50 newtons é o valor do PX. Então olha, tem um PX aqui, ó, que vale 50 newtons, viu lá? Agora eu vou descobrir o valor de PY, que é o camarada que aponta aqui para baixo. Tá bom. Se PX eu multipliquei pelo seno, PY eu vou pegar 100 e multiplicar pelo cosseno de 30. Galera, quanto é que vale o cosseno de 30? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então vale raiz de 3 sobre 2. Beleza. Então olha só. 100 sobre 2 dá 50. 50 raiz de 3 newtons. Bacana? Olha só. Olha o que eu fiz. Eu descobri o valor do peso. Easy. Como é um plano inclinado, vai, não pensa duas vezes, tá? Não pensa duas vezes. Já faz o seguinte. Já decompõe PX multiplicando pelo seno e PY multiplicando pelo cosseno. Aí depois que você tiver isso aqui, as informações vão ficar muito mais claras para você. Aqui, ó. 50 raiz de 3.
né? Quero descobrir primeiro quanto é que vale a normal, tá apontando aqui para cima. Galera, você concorda que PY e a normal formam um cabo de guerra aqui, ó, ponto para baixo para cima? Esse bloco ele tá pulando? Aqui assim? Não tá. Quer dizer que a normal tem que ser igual a PY. Então vem aqui, ó, normal é igual a PY, que é igual a 50 raiz de 3 newtons. Caraca, moleque, fácil, né? Por que é fácil? Porque você já tinha descoberto PY. E agora para descobrir PX, a aceleração, né? Para descobrir a aceleração desse bloco, que ele está descendo, acelerando. Vamos pensar assim? Qual que é a direção da aceleração dele? A direção da aceleração desse bloco é a mesma direção que essa superfície. Ele está descendo para cá, né? Paralela à superfície. Então existe uma aceleração paralela à superfície. Cara, já que eu estou pensando nessa direção, na direção da superfície, que é onde o bloco se movimenta, eu vou pensar na força só nessa direção. Já que peso Y e normal se anulam, só me sobra essa força de 50 aqui. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Px vai ser igual a massa vezes a aceleração. Px vale 50, massa vale 10, aceleração vai dar quanto? Ó, 5 metros por segundo ao quadrado. Viu lá? Deu para sacar aqui o que aconteceu? Maneiro isso, né, galera? Isso é irado aqui. Isso é interessante pra caramba. Questões aí muito comuns que caem pra você. Então resolvi uma questão de plano inclinado. Só fala pra mim, isso te ajudou de alguma forma? Diz aqui nos comentários se agora você consegue resolver uma questão de plano inclinado seguindo esse passo a passo, é infalível, tá? Você conseguir resolver, ó, coloca aqui, pô, professor, consegui resolver aquela questão que eu tava agarrado, tá? Para todos os efeitos, deixa aquele joinha, compartilha isso aqui com quem precisa, tá? Não fica amarrando conhecimento não, caceta. Até a nossa próxima aula, galera.